e a oportunidade de ouvir, sobretudo, os desafios que se enfrenta na Amazônia para a infraestrutura, para o desenvolvimento econômico, para o investimento e, sobretudo, na região amazônica. E esse é um dilema que a gente vive no dia a dia. Como conciliar desenvolvimento econômico com a proteção ambiental? De um lado, nós sofremos uma pressão internacional muito grande e, muitas vezes, um entendimento equivocado sobre preservação. E, do outro lado, a gente sofre pressão das populações, e com toda razão, e foi para isso que a gente foi eleito, para prover serviços que são básicos, serviços que são essenciais. E aí eu gostaria de falar um pouco sobre o que a gente tem no estado do Amazonas, de atividade econômica, mas o resultado que isso tem sido na prática para a preservação da floresta. O principal modelo de atividade econômica do Amazonas é a nossa Zona Franca de Manaus, que compreende hoje 600 empresas, incluindo aí Honda, Yamaha, Samsung. A Zona Franca de Manaus é a segunda maior produtora de ar-condicionados do mundo, só perde para a China. Nós somos campeões do mercado de celulares, motocicletas, televisores, e é exatamente esse modelo econômico e também o esforço do povo do Amazonas que tem ajudado a manter essa extensão de floresta, que é a maior extensão de floresta contínua do planeta, preservados. Algo em torno de 97% do estado do Amazonas estão preservados. Eu estou falando do maior estado brasileiro, de algo em torno de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. E aí, paralelo a isso, o estado do Amazonas tem tocado algumas ações que são importantes para o desenvolvimento econômico no que diz respeito à questão da preservação, principalmente nas unidades de conservação, como as cadeias do açaí, do guaraná, o manejo do pirarucu, o manejo de madeira, concessão florestal. Nós temos um programa muito interessante, eu gostaria de dar destaque a ele, que é um programa chamado Guardiões da Floresta. Inclusive, ele é administrado, esse recurso é administrado e o cadastro feito pela Fundação Amazonas Sustentável, da qual o Furlan é fundador, foi presidente e conhece muito bem, que é o antigo Bolsa Floresta. É o maior programa por serviços ambientais do planeta, em que a gente paga, dá uma bolsa para quem está numa reserva de desenvolvimento sustentável, desenvolvendo essas atividades. Inclusive, hoje nós acabamos de pagar mais uma parcela. Mas tudo isso não é suficiente, apesar da gente ter uma série de outras atividades econômicas. O estado do Amazonas, de acordo com um estudo recente do IBGE, indica que metade da sua população está na linha da pobreza. E não tem outro caminho para a gente superar a pobreza a não ser o desenvolvimento econômico, a não ser a atividade econômica, a geração de emprego e oportunidade para as pessoas. E aí é importante dizer o seguinte, que a agenda ambiental da Amazônia ela é diferente da agenda ambiental do mundo. Porque enquanto os países ricos estão discutindo metaverso, inteligência artificial e outras tecnologias e outras modernidades, na Amazônia a gente está em busca daquelas inovações dos séculos XVIII e XIX. Lá no estado do Amazonas, a gente está em busca ainda de colocar energia elétrica no interior, de colocar internet, de colocar saneamento básico. O estado do Amazonas foi o primeiro estado brasileiro a voltar às aulas presenciais durante a pandemia. E sabe por que nós somos obrigados a fazer isso? Para garantir segurança alimentar das crianças. Porque muitas crianças no interior saem de casa para buscar na escola e no poder público, no atendimento do poder público, aquilo que não se tem em casa. Tem muitas crianças no estado do Amazonas que saem de casa para ir para a escola à espera da primeira refeição do dia. Tem criança que sai de casa no estado do Amazonas para usar o banheiro da escola porque é melhor do que o banheiro que ela tem em casa. Essa é a realidade que a gente vive. A agenda ambiental mundial prevê commodities verdes a baixo custo para garantir o padrão de vida nos países ricos e manter a floresta do jeito que ela está, intacta. E a gente vivendo com as nossas populações à míngua. É importante que o Brasil seja, sim, protagonismo nessa questão ambiental.
Mas o Brasil não pode se render a um discurso equivocado de proteção ambiental do mundo e colocar as nossas populações de joelhos. O estado do Amazonas, e isso acontece, por exemplo, lá no Amapá, com a exploração do petróleo, isso acontece em outras regiões do Brasil. No estado do Amazonas, nós temos a maior reserva de gás natural em terra do Brasil. Só de reservas comprovadas, nós temos algo em torno de 100 bilhões de metros cúbicos de gás natural. Só de potássio que a gente tem numa mina no município de Altazes, o potássio que a gente tem capacidade para fornecer 25% do potássio que o Brasil usa no agronegócio durante 30 anos. Hoje o Brasil importa acima de 96% do seu potássio. E eu preciso de apenas 2 hectares para poder fazer a exploração desse potássio. Tem um outro projeto aprovado agora para o município de Parintins, do BID, inclusive foi aprovado essa semana na Assembleia Legislativa, para que a gente também faça a recuperação de uma área de igarapé, com saneamento, também com a construção de unidades habitacionais, que vai fazer com que Parintins saia de 0 de tratamento de esgoto para 25% de tratamento de esgoto e também garanta 100% de abastecimento de água potável ao município de Parintins. São essas iniciativas que efetivamente transformam a vida das pessoas que moram na Amazônia. É essa disposição, é esse comprometimento de instituições como o Banco Mundial e o BID, outras instituições como o KfW, que aportam, desembarcam no estado do Amazonas para entender a complexidade que é a Amazônia, para que a gente possa avançar. E, meus irmãos, se a gente não tiver infraestrutura básica, se a gente não tiver, por exemplo, água potável no interior, como é que eu vou preparar lá o açaí? Como é que o cidadão vai sobreviver, mesmo que seja aquele mais simples que seja, aquela atividade mais simples que seja da agricultura familiar? Então, essa é a complexidade da Amazônia. No mais, eu quero desejar sucesso a esse encontro que está acontecendo aqui no BID. Ele é muito importante, ele é muito esclarecedor. Me convide mais vezes, viu, Dória, que eu venho aqui. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.